Oi, turminha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho? Mas primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Gabriela, sou uma garota trans, moro no interior de São Paulo e sou blogueira. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês me conhecerem, mas desde já eu peço para vocês que quem quiser estar me ajudando, fortalecendo o canal, sendo membro do canal, é uma forma de você estar apoiando o meu canal e estar me ajudando aqui no canal para estar fortalecendo cada dia, né, que se passa. Nós está aqui para gravar vídeo para vocês, para toda essa família maravilhosa do YouTube. Então, quem quiser estar me ajudando aí, eu vou ficar muito grata. E já desde já eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelos inscritos, pelos comentários. Eu sou muito grata mesmo por tudo que está acontecendo na minha vida e graças a vocês, porque primeiramente a Deus e depois você, né? Vocês, tá bom? Então, agora a gente vamos falar um pouco da minha história. Como eu falei, quem não me conhece, né? Eu sou uma garota trans. Eu me assumi a minha identidade de gênero aos meus 14 anos, de 13 para 14 anos, que eu realmente me assumi e comecei a fazer a minha terapia hormonal. Mas vamos começar um pouco lá do fundo para vocês entenderem um pouco mais. Antes de eu começar, gente, eu vou só pedir para vocês não repararem, porque eu fiz um tratamento no meu cabelo de óleo de coco. Então, o que acontece? O óleo de coco, ele ajuda a tratar o cabelo e crescer, porque eu tô no projeto Rapunzel, eu quero meu cabelo bem compridão, na cintura. E aí eu tô fazendo de tudo para que ele cresça mais rápido, acelerado. Então eu passei óleo de coco, parece que ele tá molhado, mas ele não está molhado. Ele tá com óleo de coco. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu me assumi aos meus 13 anos, comecei minha transição de gênero aos meus 13 anos, mas a minha identidade mesmo, que eu percebi quando que eu era diferente, que eu tinha algo diferente muito cedo. Isso foi quando eu era criança, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos. Eu não sei a medida certa da idade. Mas tudo começou na minha infância, quando eu consegui identificar o que era homem e o que era mulher. Porque quando a gente é criança, a gente não tem a noção, né? A gente vai crescendo, né? E aí que a gente vai descobrindo as coisas da vida. Mas até então, quando eu comecei a entender o que era homem e o que era mulher, foi aí que eu descobri que eu era diferente, que tinha algo lá no fundo que não era, como que se diz? Não condizia com quem eu era, né, fisicamente. Então, tudo começou por aí. Eu fiquei por muitos anos, assim, um menino ainda, porque eu não tinha noção, eu não tinha orientação, eu não tinha conteúdos para consumir, né? Materiais para que eu consumir, para que minha mente, né, tivesse uma inteligência emocional sobre isso. Porque também eu vim de uma família muito simples, muito humilde, onde todo mundo trabalhava muito. Eu cresci sem meu pai, então eu cresci só com a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito batalhadora, que ela teve 12 filhos. E hoje ela não está entre nós, mas quando ela esteve, ela ficou viúva muito cedo, né? Eu não lembro muito do meu pai, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade quando ele faleceu. Então só minha mãe que fez parte da nossa vida. E ela também era uma vida muito corrida para sustentar a gente. Ela saía muito, ela fazia obras de Deus, então ela viajava muito nas igrejas. E nesse período, como ela trabalhava, né, com isso, com evangelismo, e nisso os irmãos ajudavam, né? A minha família, a minha mãe com cesta básica, pagando conta dela, né? Porque ela também ajudava a igreja fazendo a obra de Deus, a missão de Deus. Daí, gente, quando o tempo foi passando, né? E aí eu não tinha essa orientação. Minha mãe, ela não tinha como falar comigo, porque eu também não me assumia, porque eu sabia que eu era diferente, mas eu também não comentava com ninguém.
Porém, todos viam o meu jeito. Eu tinha um jeito, né? Que não condizia com o meu corpo, né? Que eu tinha, como eu tinha nascido menino, mas eu não me identificava com menino. Tudo pra mim era de menina, pra mim no meu corpo por dentro assim, eu via que eu era, né, por fora, mas por dentro eu era sempre gostei de coisas de menina, eu brincava de salto, de enrolava a toalha na cabeça, isso já desde criança. Já andava, tinha uns comportamentos que minha mãe falava assim pra mim que eu tinha que andar direito, até minha mãe, então, até ela não sabia também, né, porque ela educava da forma dela, porque eu era criança, então ela não entendia também esse lado que hoje tem mais, hoje as coisas são mais evoluídas, mas naquela época minha mãe era mais antiga, ela veio do tempo mais antigo, então ela não entendia também, né, bem o que era. Então para ela, ela me corrigia dessa forma, ela falava que para mim andar direito, porque eu andava um pouco mais leve, né, mais solta, então minha mãe falava isso para mim. Ah, é pra andar direito e tal, não é assim, que pega as coisas e tal. Porque eu já era muito feminina e eu gostava de coisas femininas. Então minha mãe me corrigia, mas ela não era grossa, minha mãe sempre foi um amor de pessoa. Como eu era uma criança, ela queria colocar, né? Achava que era alguma coisa assim natural por eu ser criança, entendeu? Mas aí o tempo foi passando. O tempo passou e aos meus 9, 10 anos eu comecei já a ter um outro tipo de comportamento, assim, um pouco mais como é que fala? Um pouco mais aberto, entendeu? Com a minha vida. Aí eu comecei seguindo a vida, quando eu atingi meus 12 anos, aos meus 12 anos eu já estava um pouco com conhecimento de alguma coisa que eu ouvia falar e que eu fui também meio que estudando, sabe? Assim, eu li algumas coisas assim e eu já era um pouco inteligente nessa época. Aí eu ficava lendo algumas coisas e aprendi algumas coisas na escola também. Naquela época me ensinava algumas coisas. Assim, não ensinava tudo, né? Só que hoje, nossa, hoje tá bem evoluído. Hoje você vai na escola, a criança já começa a aprender. Porque tem a questão do respeito, né? Tem a questão do preconceito, tem as pessoas que não gostam, tem familiares de criança que não vai gostar. Mas na escola, a educação tem que ser plantada já de criança, que existe, né? O mundo onde eles vão crescer e vão estar com mais pessoas, né? Isso daí tem que ser educado já desde criança. Então, na escola eu aprendi pouca coisa e depois eu fui crescendo. Aí eu fui vendo algumas coisas na escola, fora da escola, fui buscando por conta própria porque minha mãe também era evangélica, né? E aí eu não tinha como... Eu não perguntava nada pra minha mãe, entendeu? Eu fazia as coisas por mim mesmo. Aí o tempo passou, aos meus 12, 13 anos, eu comecei a pesquisar sobre hormônios. E aí, eu tinha uma amiga que hoje ela faleceu, que a gente cresceu juntas, praticamente. Eram muito unidas. Ela também era uma mulher trans, uma menina trans. E ela era um ano mais velha que eu só. Então a gente cresceu na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma rua desde criança. Então ela foi minha melhor amiga. E aí, hoje ela não está entre nós. Mas na época, quando a gente cresceu juntas, eu só tinha eu e ela, entendeu? Então nós duas meio que se estudava sobre esses assuntos, né? Porque a gente não tinha, os pais dela não aceitavam ela, entendeu? Eles achavam, porque eles eram crentes também, tudo mais, então eles não acreditavam nisso de mulheres trans, né? De pessoas trans, eles não acreditavam, eles achavam que era uma vergonhice, que era alguma coisa do tipo. Mas nós entendíamos, porque eram pessoas idosas, senhoras, né, senhores, e eles eram bem do tempo mais antigo, né, bem lá de trás. Então a gente eu sempre, graças a Deus, fui uma pessoa humilde e sempre na minha vida tive respeito com todo mundo, principalmente com pessoas mais velhas, né. Eu sempre cresci sabendo que o respeito por pessoas mais idosas, mais velhas, né, sempre tem que existir. Então eu sempre respeitava a opinião deles, mas a minha amiga brigava com os pais dela porque não sei o que, falava que ia embora, e eu ficava lá na casa dela, passava a maior parte do dia lá. Então às vezes eu ficava olhando, você dava um pouco de risada, eu falava, ai Senhor,
Porque eu sabia que aquilo não ia acabar tão cedo, porque os pais não aceitavam, meio que aceitava e não. Eles não aceitavam assim de colocá-la para fora, de expulsar, jogar sopa, falar, não quero você aqui, não. Mas também eles ficavam em cima. Então, assim, para ter paz, vamos dizer assim, paz, e não ficar com aquele negócio na cabeça toda hora na família, então a gente decidiu pesquisar, né, pra gente começar a viver a nossa vida o mais rápido possível. Na minha família era um pouco mais tranquila. Sempre foi mais tranquila do que na família dela. E aí a gente começou a pesquisar e aí foi onde a gente descobriu os hormônios. As meninas, começamos a ver, essa Manu, que é minha amiga, que faleceu, ela foi e conheceu algumas outras amigas dela, né, aqui de Sorocaba, que daí ela acabou conhecendo esse lado de hormônio da terapia hormonal, que a gente não conhecia, só que daí a gente começou a estudar sobre o assunto, e aí a gente até que descobriu que dava para fazer, porque eu queria sair daquele corpo, já, tipo, comecei a pegar minha adolescência, eu já não queria mais, eu já queria já me vestir totalmente diferente, já queria comprar roupa feminina, coisas femininas, então eu já estava me sentindo sufocada. Foi quando a gente decidiu começar a fazer a nossa terapia hormonal. Só que daí a gente teve aí um probleminha, porque a gente acabou que não passando nem no endócrino. Hoje eu não indico ninguém a fazer isso, mas naquela época, né, e até hoje ainda tem muita coisa relacionada a isso, né, que o pessoal vai por conta própria. Mas não é isso o vídeo sobre isso. Então, gente, aí nós começamos e aí o tempo foi passando, eu completei meus 15, fui tomando. Eu lembro que eu acho que na minha quarta ou quinta dose, eu já estava bem harmonizadinha. Eu já estava bem harmonizada. Eu sempre fui feminina desde criança. E aí, com os hormônios, a feminilidade só aumentou, né? Me ajudou a alavancar mais. Então, quando eu cheguei, depois que eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a tomar primeiro, né, com uns 13 para 14, e aí o cabelo começou a crescer. O meu cabelo sempre foi cacheado, hoje ele é liso porque eu faço alisamento, mas ele sempre foi cacheado. Então, o cabelo cacheado demora muito a crescer, né? Tipo, passa 2 anos, 3 anos, o cabelo parece que não sai daqui, né? Então, assim, passou os anos e meu cabelo assim, sempre curto. Aí eu dava uma escovadinha, mas pra mim, pro pessoal era normal, porque, tipo, né, o menino de cabelo um pouquinho mais comprido, cacheado. Então, eu ainda ficava meio que no disfarce, entendeu? Porque daí a gente tava achando como que fala? A gente estava achando uma válvula para a gente poder escapar daquela situação, para a gente chegar e já nos assumir. Só que daí, o que aconteceu? A gente foi passando o tempo, foi passando. Aí, até que eu cheguei aos meus 18 anos, foi 18, 17? Eu não lembro bem. Eu sei que eu cheguei para minha mãe estava sentada no sofá, e aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber algo em mim, porque eu comecei a tomar os meus hormônios, e aí os seios começaram a crescer, né? E aí eu comecei a usar blusinhas mais apertadas, como essa, tipo baby lookinha mais apertada. Então, começou a marcar, né? Começou a marcar, aí eu já comecei a usar, meio que nós começamos a se assumir no truque, assim, bem devagarzinho, bem lento, pra também não ser, assim, um choque, entendeu? Pra família um baque, assim. Então a gente chegou e começou indo meio que devagar, comecei a usar umas calças jeans um pouco mais apertada, baby look, falei, vamos devagar, né, porque senão vai causar. E aí, ela também, nessa situação, nós duas, até que um dia a gente falou assim, não tem como mais, agora nós precisamos, porque daí começamos a ficar muito, como é que fala, gente, começamos a ficar muito feminina mesmo, assim, né, tipo, eu parei a minha puberdade, né, quando eu comecei minha puberdade, quando começou os hormônios aflorarem, eu meio que, entendeu, barrei, então, eu não tive aquela fase da testosterona, porque a puberdade foi bloqueada pelos hormônios que eu comecei a tomar. Então, já muito cedo começou a formar muitos traços, o corpo começou a evoluir. Nessa época eu não tinha silicone, eu nem pensava em silicone. E aí, o tempo foi passando e a gente foi se harmonizando. E chegou uma época que falou, agora não dá mais, vamos ter que ir e falar com nossos pais. Nessa época,
Eu lembro que ela ficava assim, meu Deus, como que a gente vai falar? Porque a mãe dela era super, a mãe dela e o pai dela hoje são falecidos, mas eles eram super nervosos, assim, nessa situação, eles meio que não aceitavam mesmo. Só que depois, depois os anos se passaram, eles aceitaram, tudo numa boa. Mas no comecinho foi meio peleja, viu? Até que a gente falou assim, agora a gente vai ter que chegar e vai ter que falar mesmo que a gente tá tomando hormônio e tal. Aí eu falamos, vamos com a cara e coragem, fomos. Aí cheguei na minha mãe, eu fui primeiro, falei pra minha mãe tava na cozinha, eu falei, mãe, eu tenho uma coisa pra falar pra senhora. Daí minha mãe falou o quê? Daí eu falei, só que a senhora não vai ficar brava comigo. E aí eu falei, não, a senhora não vai ficar brava? Ela falou, não, não vou. Daí eu falei, tá bom. Mãe, a partir de hoje eu quero que, assim, que vocês aqui em casa e a senhora me chame de Gabriela, porque é o que eu sou, é o que eu me identifico. E eu já tinha treinado, tava com as palavras na língua já. E aí, gente, eu comecei a falar assim, daí minha mãe começou a dar risada, porque minha mãe meio que já sabia, né, gente? Primeiro, que a mãe conhece, né, os filhos, né? Por mais que naquela época que eu tinha aí meus 4 anos, 5 anos, que eu era mais, andava de um jeito, mas que minha mãe percebia que era um pouco estranho, mas mesmo assim, ainda naquela época eu acho que ela não tinha total nada de certeza, porque ela pensava que poderia ser alguma coisa de criança, que criança gosta de rosa, gosta de boneco, tem, né? É uma fase assim que é colorido, coisa colorida, a criança gosta. Então eu acho que ela não sabia, mas ela falava que não. E aí quando depois, né, que as coisas começaram a mudar, depois que eu comecei já dos 10 anos, vir adolescente, aí eu acho que minha mãe começou a ver essa fase, acho que dos 8 anos pra lá, que ela começou a ver que que era diferente mesmo, né, porque até então, quando é criança, a gente não consegue, né, às vezes é só uma fase. E aí, eu sei que ela falou assim, ela ficou dando risada e ela falou assim, eu não acredito, ela falou assim, eu já tô sabendo que você tá tomando as coisas pra crescer o corpo e pros seios, né? Daí ela falou assim, eu tô sabendo já que já tinha chegado no ouvido dela, que alguém tinha comentado com ela, eu não sei quem que tinha comentado com ela, mas também eu não procurei saber. E aí ela pegou e falou, só que daí ela falou assim pra mim, ai, tipo assim, muito natural, foi muito natural, graças a Deus, minha família sempre foi abençoada por Deus, eles sempre me respeitaram, a partir desse momento todo mundo começou, depois de um tempo, se chamava de Gabriela, e até hoje, meus irmãos. Então, né, nesse dia eu falei com ela falou assim, ai, mas você não fez, tipo, a cirurgia, né, de redesignação, né? Eu falei assim, não, eu não fiz. Aí a única coisa assim que eu lembro que ela falou assim pra mim, tipo, sabe, ela falou assim, ai, não faça isso, que é muito perigoso, é muito arriscado, minha mãe tinha muito medo. Mas você viu que ela já tinha noção, mesmo ela sendo um pouquinho antiga, das antigas, ela já tinha um pouco de noção. Ela falou pra mim não fazer isso, porque corria muito, é muito perigoso, corre risco. Aí eu falei, tá bom. Daí ela pegou e, gente, aí a vida seguiu, entendeu? Daí meus irmãos tudo me abraçaram, me apoiaram, minhas irmãs ficaram felizes. Aí falou, mãe, olha pro lado bom, agora nós temos mais uma menina na família. Gabriela, não sei o quê. Aí foi um fervo esse dia. E pra mim, graças a Deus, nossa, como foi maravilhoso. Porque assim, era tão libertador quando a família aceita, né? Porque a família é a base de tudo. E eu vi a minha liberdade, mas da minha amiga ela já era um pouquinho mais restrita, porque ela ficava, né? Ela era um pouco barrada pelos pais por conta disso. Mas aí, conforme ela foi crescendo, também as coisas foram acontecendo, o pessoal foi ficando mais de boa e até que nos últimos tempos, né, antes de acontecer, de ela falecer, a família já tinha aceitado, há muitos anos já que aceitaram, e chamava ela com o nome normal. Eles tinham uma convivência maravilhosa depois de tempo, né? Então, daí, gente, o tempo passou e eu fui viver minha vida. Depois daí eu me senti tão livre, mas tão livre. Foi o momento que eu peguei e vim morar aqui em Sorocaba, porque essa história toda, para vocês terem noção, começou em Salto de Pirapora. Eu nasci aqui nessa cidade de onde eu tô agora, atual, aqui em Sorocaba. Então eu nasci aqui. Aí quando eu era criança, eu acho que eu tinha meus 2, 3 anos, minha mãe foi para Salto de Pirapora, entendeu? Me levou para lá, que é uma cidade 40 minutos daqui, é uma cidadinha pequena. Vamos dizer que é na região aqui de Sorocaba. Sai da cidade de Sorocaba, leva uns 40 minutos de ônibus para chegar lá, de carro uma meia hora. Mas assim, é do lado.
Então eu cresci lá, a minha vida inteira. É uma cidadinha pequena. E então, gente, depois de que aconteceu tudo isso, eu já estava com meus 18 anos, aí eu saí de lá, foi o período que eu passei todo lá, minha infância inteira lá. Aí como eu tinha me assumido, eu resolvi sair de lá e, né, viver minha vida. Falei pra minha mãe que eu ia vir pra Sorocaba, eu tinha conhecido uma amiga, e eu ia ficar na casa dela, ia arrumar serviço, só que eu nunca falava nada pra minha mãe de outras coisas, porque minha mãe, tipo assim, minha mãe era muito preocupada, eu tinha medo de ela ficar passando mal e tal. Então eu não contava pra ela, assim, as coisas, né, que eu, tipo, ai, balada à noite, essas coisas e tal. Então, assim, e a gente sabe que é muito fervo, né, o mundo LGBT é muito fervo, né. LGBT que eu falo pra resumir, tá, gente, LGBTQIA+. Só que QIA+. Só que eu falo assim para resumir, para ficar mais breve. Então, esse mundo, né, LGBTs, eles, né, é um mundo um pouco mais divertido, né, vamos dizer assim, aonde a gente não tem limites, né, as pessoas. Então, eu não falava muito pra minha mãe, né, não entrava em detalhes sobre tudo isso. Só que daí eu fui viver também, eu fui aprender, eu fui viver. E aí foi onde eu aprendi, conheci as coisas, conheci o mundo, conheci amizades. Foi aonde também eu coloquei o meu silicone. Nessa época eu coloquei o silicone industrial, coisa que eu não indico pra ninguém. Se eu pudesse voltar no tempo atrás, eu não teria colocado, porque é uma coisa bem arriscada, né? A gente sabe que não é uma coisa legal, não faz bem pra saúde. Mas naquela época também não tinha muita informação e a gente, né, a gente só quer ser vaidosa, só quer ter um corpo diferente do que a gente nasceu, então a gente vai e acaba arriscando tudo. Mas, graças a Deus, nunca deu problema nenhum. Eu me cuido bastante da minha saúde, eu cuido da alimentação, da circulação, eu tomo algumas vitaminas, entendeu? Para cuidar do corpo, porque agora eu não vou mexer no que já foi colocado, né? Então deixa quieto o que tá lá, porque é aquilo, né? Não vamos mexer no que tá quieto. Então, fiz isso, também fiz outras cirurgias. A única coisa que eu não fiz foi a redesignação. Então, nesse processo, gente, eu, sabe, conheci muita coisa. Aí depois de um tempo eu voltei para Salto de Pirapora, voltei para lá, para casa da minha mãe. E aí todo mundo me viu diferente, porque quando eu voltei lá depois de anos, porque daí eu fiquei fora por um tempo. Eu cheguei e ia até para Europa, para Itália. Fui para lá, fiquei um ano e depois eu voltei. Mas de lá eu ligava para minha mãe, eu mandava dinheiro para ela, ajudava ela. E eu sempre estava em contato com a minha família, sempre. Lá eu tinha um notebook, aí eu ligava, chamada de vídeos. Nessa época já dava para ligar. Eu não lembro se era WhatsApp, eu acho que não era ainda. Eu acho que era ligação de chamada. Acho que era de MSN. Acho que era isso mesmo. E então, gente, e aí eu falava com a minha mãe direto, falava com a minha família, com as minhas irmãs. E assim fui seguir minha vida. Aí eu voltei pra cá, fui ver minha família, voltei muito diferente, porque quando eu saí de lá, dessa cidade do interior, né, que é aqui a cidadinha onde eu cresci, eu saí de lá praticamente na mudança da minha puberdade, porque daí eu tinha acabado de sair da adolescência para a fase adulta, né, que eu tinha completado dos 13 até os 17. Daí esse período eu já estava na fase me formando adulta, só que ainda estava na fase daquela de hormonização, tinha bloqueado a testosterona, mas, né, o meu corpo ele foi evoluindo pro lado feminino, por conta das terapias que eu estava fazendo. Terapias, né? Porque até então eu não tinha passado por endócrino aí. Mas tava dando certo. E aí, eu saí ainda de lá, tipo assim, começando, meu cabelo era mais curtinho. Eu era bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha. E assim, não tinha, né, silicone ainda, então eu tava só nos hormônios. Ai, gente, desculpa. E aí os hormônios, tipo, faz aquele efeito, mas a gente sempre quer mais. Aí foi onde quando eu viajei, fiquei um tempo fora, coloquei meu silicone, fiz as minhas cirurgias, e aí eu voltei depois, acho que de uns 2 anos, por aí só viajando, 1 ano, 2 anos e pouco, eu voltei pra minha cidade. Gente, ninguém me conheceu. Eu andava lá como se fosse uma mulher normal, que eles tinham visto, assim, muito bonita, né, a pessoa ficava me olhando horrores, porque eu era bonita mesmo, sempre fui. E aí,
eles ficavam olhando, só que ninguém, e até hoje tem gente que fala, não lembro de você, não lembro porque a minha adolescência eu passei lá, né? Mas tem gente que fala, tem gente que fala, eu lembro de você, eu sei quem você é, eu vi sua transformação. Tem gente que fala, não lembro de você, eu lembro das suas irmãs, mas não sei quem é você, entendeu? Tem esse lado. E aí, gente, foi onde tudo aconteceu na minha vida. E aí eu fui pra lá, transformei, o pessoal ficou, nossa, minha mãe ficava maravilhada, porque, tipo, eu saí de um jeito, eu voltei totalmente de outro. E, gente, foi muito encantador sempre minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por uma família maravilhosa que eu tenho, meus irmãos e a minha família toda. E depois disso, gente, aí eu fui ver minha vida mesmo, né? Daí já não tinha mais aquele bloqueio, porque eu já tinha, né, me assumido. E aí foi, e até os dias de hoje estou aqui firme e forte, essa mulher maravilhosa, e seguindo a minha vida. Hoje os anos se passaram, eu tive alguns relacionamentos tóxicos, abusivos, que eu cortei esse ciclo, encerrei o ciclo, mas também fiquei por muito tempo sem conseguir sair. Mas depois eu fui aprendendo, fui estudando sobre inteligência emocional, né, sobre tudo o que eu podia treinar a minha mente. E até que hoje, graças a Deus, eu vivo um outro relacionamento, onde eu sou casada hoje, meu marido está trabalhando, e eu gravo para a internet. Ele não me proíbe de gravar. Ele tem um pouquinho de ciúme, sim, porque todo relacionamento tem, não adianta a gente falar que não, só se ele não gostasse de mim, né? Mas como ele gosta, ele me ama, eu também gosto dele, amo ele. Então a gente sentou e conversou, porque eu larguei a minha profissão de cabeleireira para viver de profissão do YouTube, né? Não só do YouTube, né? Ser uma influencer, uma blogueira. Então eu quis essa vida, para mim já era um sonho meu, e eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre esse sonho. Mas um dia eu vou fazer um vídeo mais detalhado falando das minhas profissões antigas e o porquê que eu, né, me tornei hoje uma blogueira e larguei tudo para ser uma blogueira. Então hoje eu vivo um casamento, sou muito bem feliz no meu casamento, e graças a Deus eu tô seguindo a minha vida. Tô muito feliz de estar aqui compartilhando minha história com vocês, gente. E é muito engraçado, porque os anos se passam e você consegue ver depois cada passo da história que você teve, cada evolução que você teve, né? Desde lá da minha casinha, onde eu vim do interior, e para a evolução de hoje, onde eu tô, assim, eu não digo materialmente, sabe? Também, eu digo em tudo, né? Porque eu sempre digo, né, gente, correr atrás do material, de coisas, né? Tem coisas que é muito banais, né? Então, hoje a minha vida se resume à felicidade e não coisas materiais. Eu nunca fui uma pessoa que eu me peguei em coisas materiais, mas eu tive uma fase da minha vida que eu sempre estava correndo, querendo alcançar muita coisa que às vezes não era tempo e não estava no meu alcance, e aquilo me frustrava muito. E eu acabava aqui deixando a minha versão antiga pro lado para trás, para ficar vivendo uma versão de pessoa que não era eu, entendeu? Então depois eu comecei a olhar para trás e comecei a ver que não valia a pena abandonar o meu eu, que é essa de hoje, para viver uma vida onde que as coisas acontecem no tempo de Deus, onde eu estava vendo que eu estava saindo do meu eu para me encaixar no mundo das pessoas, ser o que as pessoas queriam. Então eu deixei disso para viver uma vida simples, humilde, um casamento simples, humilde, porém cheio de felicidade, cheio de amor. Eu não vou falar para você aqui também, falar que é 100% só alegria. Tem os momentos, sim, de todo casal, né? Tem as discussões, tem aquelas coisas, né, que todo casal passa. Mas eu posso afirmar para vocês, falar que eu sou uma mulher muito feliz por eu ter conhecido um homem maravilhoso que Deus me deu, que me ajuda muito, e que em breve, se Deus quiser, nós iremos casar no papel. Hoje a gente mora junto, mas a gente pretende casar no papel e ter o nosso nome, né, um com o outro aí, selado no papel. Mas a gente já se considera marido e mulher, né? Em breve agora a gente vai fazer algumas coisinhas, a gente sempre vai estar atualizando vocês. Nós temos planos juntos. E é isso, gente. Eu tô vivendo aqui, tô muito feliz e venho compartilhar com vocês. E espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Comentem aí o que vocês acharam da minha história, de você estar acompanhando a minha vida. E peço para vocês, mais uma vez, me ajudar apoiando o canal, porque me ajuda muito.
vocês sendo membro do canal, e também tem alguns videozinhos lá exclusivos que eu posto para vocês, tá bom? Vocês curtam, compartilham, me ajudando dessa forma, sempre é bom, né? Um apoiar o outro, vocês me apoiando, eu gravando vídeo aqui pra vocês, toda feliz, sempre. E a gente assim vai viver por muitos anos, até quando Deus permitir. Espero que vocês tenham gostado, quero saber do que vocês acharam desse vídeo aí. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre mim, eu venho aqui. Ó, minha vida é um livro totalmente aberto e muito grande. Um livro gigante, então se for contar cada coisa, tem muita coisa para contar. Se vocês gostam de vídeo assim, contando histórias da minha vida, alguns relatos que eu já passei, algumas coisas que eu já passei, algumas coisas que eu já vivi, vocês vêm aqui e falam que eu faço vídeos assim mais vezes para vocês. Um beijo, que todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!